Saul, o desejo por um rei. Muitos acreditam que a monarquia em Israel foi um passo natural de evolução política, mas a verdade contraintuitiva é que a coroação de um rei humano foi, na essência, o primeiro grande divórcio entre a nação e o seu Criador. Enquanto as nações vizinhas se curvavam a tiranos de carne e osso, Israel gozava da exclusividade de ter o próprio Deus como seu governante supremo, manifestando sua vontade através de juízes levantados em tempos de crise. No entanto, o desejo de ser como os outros corrompeu o coração do povo, levando-os a rejeitar a teocracia em troca de uma coroa visível. Uma escolha que prometia segurança rápida, mas que entregaria séculos de instabilidade e dor. Você descobrirá hoje que o primeiro rei não foi apenas um líder, mas um espelho das falhas de um povo que preferiu a aparência à obediência. E como esse erro inicial moldou cada tragédia que se seguiu. A transição do governo de Deus para o governo humano começou com um suspiro de insatisfação que ecoou pelos montes de Israel até chegar aos ouvidos do profeta Samuel. O povo, cansado da dependência invisível da fé, clamou por uma figura que pudesse marchar à frente de seus exércitos, alguém que personificasse a força bruta das nações pagãs. Samuel, sentindo o peso daquela rejeição, foi confortado pelo Senhor, que revelou a triste realidade. O povo não estava rejeitando o profeta, mas sim o reinado divino sobre suas vidas. Foi nesse cenário de ruptura espiritual que surgiu a figura de Saul, um homem da tribo de Benjamim, cuja presença física era capaz de silenciar qualquer multidão. Ele era a resposta exata ao que o povo buscava. Um homem imponente que se destacava dos ombros para cima em relação a todos os outros, a imagem perfeita da força humana. A escolha de Saul, relatada detalhadamente no livro de 1 Samuel, capítulo 9, parecia aos olhos naturais a decisão mais acertada para unir as tribos fragmentadas de Israel sob uma única bandeira. O início de seu reinado foi marcado por uma humildade que poucos recordam, pois, no dia de sua proclamação pública, ele foi encontrado escondido entre as bagagens, relutante em assumir tamanha honra. Essa postura inicial trouxe uma lufada de esperança para a nação, especialmente após suas primeiras vitórias militares, que consolidaram sua autoridade e unificaram o povo sob um propósito comum. Naquele momento, parecia que a monarquia seria o caminho para a glória de Israel, e Saul agia como um servo que reconhecia a soberania daquele que o ungiu. No entanto, a coroa é um fardo que revela a verdadeira natureza do coração quando o brilho do ouro começa a ofuscar a luz da verdade. Com o passar dos anos e a consolidação do poder em suas mãos, a confiança que Saul depositava no Senhor começou a ser substituída por um medo paralisante da opinião pública e uma autoconfiança perigosa. O declínio começou de forma sutil, em momentos de pressão extrema, onde a obediência cega a Deus foi trocada pela conveniência política e pelo desespero de manter o controle. O primeiro grande erro ocorreu quando, diante da ameaça dos filisteus e da demora de Samuel, Saul tomou para si a função sacerdotal e ofereceu um sacrifício que não lhe era permitido por lei. Ao ser confrontado, ele não demonstrou arrependimento, mas justificou-se dizendo que se viu obrigado a agir, revelando que seu coração já não batia em sincronia com os mandamentos divinos. A ritualística havia se tornado para ele um amuleto e não um ato de rendição. A decadência de Saul atingiu o ápice quando ele desobedeceu a ordem direta de destruir completamente os amalequitas, poupando o melhor do gado e o rei inimigo por pura ganância mascarada de religiosidade. Foi nesse momento que o profeta Samuel proferiu uma das verdades mais cortantes das Escrituras. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. A sentença divina foi imediata e irrevogável, declarando que o reino havia sido arrancado de suas mãos e entregue a alguém melhor do que ele, alguém que possuía o que a Saul faltava.
Embora ele continuasse fisicamente no trono, a autoridade espiritual havia evaporado, deixando um vácuo que logo seria preenchido por uma angústia profunda e uma solidão que o poder humano jamais poderia curar. A partir dali, Saul tornou-se um espectro de si mesmo, governando um reino que já não lhe pertencia legalmente diante do céu. O texto bíblico narra que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e em seu lugar, um espírito maligno passou a atormentá-lo, mergulhando o primeiro rei de Israel em ciclos de melancolia e fúria incontrolável. Para tentar mitigar seu sofrimento, seus servos trouxeram ao palácio um jovem músico de Belém, cujo talento com a harpa trazia um alívio temporário às crises do monarca. Mal sabia Saul que o jovem que dedilhava as cordas para acalmar sua alma era o mesmo que Deus já havia escolhido para portar sua coroa no futuro próximo. A relação entre os dois mudou drasticamente após a derrota de Golias, quando a fama de Davi começou a superar a do rei, despertando uma inveja corrosiva que consumiria os últimos anos de vida de Saul. O homem que antes se escondia por humildade, agora caçava o ungido de Deus pelos desertos de Israel. O fim da jornada de Saul foi tão trágico quanto seu início foi promissor, culminando em uma derrota devastadora no Monte Gilboa, onde ele viu o futuro de sua linhagem ser ceifado em um único dia. Cercado por inimigos e ferido gravemente por flechas, o rei que começou sua trajetória com a aprovação de Deus terminou buscando a morte pelas mãos de seu próprio escudeiro para evitar a humilhação. Diante da recusa de seu servo, Saul tomou a decisão final de se lançar sobre sua própria espada, encerrando um reinado marcado pela transição da luz para as trevas. A história de Saul serve como um aviso eterno de que a estatura física e a aprovação dos homens não são substitutos para a integridade do coração diante do Altíssimo. E enquanto o corpo de Saul caía, o cenário estava sendo limpo para o surgimento de um novo tipo de liderança. O vácuo deixado pelo primeiro rei precisava ser preenchido, mas não por alguém que apenas parecesse um rei, mas por alguém que entendesse o que significa ser um servo no trono. A linhagem de Saul terminou em silêncio e desonra, mas os olhos de Deus já estavam repousando sobre um pasto distante, onde a próxima fase da história de Israel estava sendo forjada no anonimato. A transição entre Saul e seu sucessor não seria apenas uma mudança de dinastia, mas uma mudança de paradigma espiritual que definiria a identidade da nação para sempre. As ovelhas que o próximo rei cuidava eram o treinamento perfeito para o que estava por vir, pois a verdadeira realeza exige uma sensibilidade que o palácio de Saul nunca conheceu, abrindo as portas para uma era de conquistas e também de falhas profundas que você conhecerá a seguir. Se você curte esse tipo de conteúdo, comenta aqui seu nome e idade. Isso ajuda a gente a conhecer melhor quem está assistindo. E aproveita para clicar em algum dos produtos aqui na tela ou visitar a nossa loja. Comprando qualquer item, você ajuda diretamente na manutenção do canal e nos incentiva a continuar produzindo esse conteúdo. E voltamos para o vídeo Davi, o ungido das sombras e o trono de Israel. Enquanto Saul ainda se agarrava desesperadamente aos restos de sua autoridade, o céu já havia movido suas peças em direção a um pequeno campo de pastoreio em Belém. A escolha de Davi quebra toda a lógica humana de meritocracia e aparência, estabelecendo um padrão que ressoa até hoje. Deus não busca a altura da estatura, mas a profundidade do coração. Samuel, o profeta que uma vez se deixou impressionar pelo porte de Saul, foi instruído a ignorar a aparência dos irmãos mais velhos de Davi para ungir o mais jovem, aquele que nem sequer foi convidado para a mesa por seu próprio pai. Aquele óleo derramado sobre a cabeça de um rapaz que cuidava de ovelhas não apenas marcou o início de uma nova era, mas selou um pacto de fidelidade que atravessaria os séculos.
A unção de Davi nos ensina que a preparação para as grandes conquistas ocorre no anonimato do serviço fiel, longe dos aplausos dos homens. Contudo, receber a unção não significou receber a coroa de imediato. Davi foi chamado para servir no palácio daquele que ele substituiria, aprendendo a etiqueta real, enquanto sua alma continuava sendo a de um pastor. Sua ascensão pública não foi produto de uma intriga política, mas de uma crise nacional personificada no gigante Golias, onde Davi demonstrou que sua confiança não residia em armaduras de bronze, mas no nome do Senhor. Aquela vitória no Vale de Elá não apenas libertou Israel do medo, mas colocou o jovem pastor sob os holofotes de uma nação que buscava desesperadamente um libertador real. Mas a glória trouxe consigo a perseguição, e Davi passou de herói nacional a fugitivo, caçado pela inveja cega de Saul. Nas cavernas de Adulão e nos desertos de En-Gedi, Davi foi forjado não apenas como um guerreiro, mas como um líder de homens quebrantados. Um detalhe crucial na vida de Davi foi sua recusa absoluta em acelerar o cumprimento da promessa divina por meios humanos, mesmo quando teve a oportunidade de tirar a vida de Saul. Em duas ocasiões distintas, Davi teve o rei à sua mercê, mas suas palavras revelaram sua profunda reverência pela ordem estabelecida por Deus. Não estenderei a minha mão contra o ungido do Senhor. Essa paciência sobrenatural é o que diferencia um homem segundo o coração de Deus de um simples conquistador. Davi entendia que um reino obtido pela força deve ser mantido pela força, enquanto um reino recebido de Deus é sustentado por sua mão. Seus anos de exílio foram uma escola de dependência total, onde aprendeu que o Senhor é uma rocha mais firme que qualquer trono terreno. Somente após a morte de Saul no Monte Gilboa, o caminho ficou finalmente livre para que Davi assumisse seu destino. O reinado de Davi começou em Hebrom, onde governou primeiro sobre a tribo de Judá, antes de ser reconhecido por todas as tribos como o soberano de um Israel unificado. Sua primeira grande ação estratégica foi a conquista de Jerusalém, transformando-a na cidade de Davi e, o mais importante, no centro espiritual da nação ao trazer a Arca da Aliança. Davi não queria apenas um império geográfico. Ele desejava uma nação cuja identidade estivesse intrinsecamente ligada à presença de Deus. O pacto que o Senhor fez com ele, prometendo que seu trono seria firme para sempre, é o eixo sobre o qual gira grande parte da esperança messiânica. Sob seu comando, Israel alcançou fronteiras nunca antes vistas, submetendo seus inimigos e estabelecendo uma era de soberania e justiça que seria recordada como a era de ouro da monarquia. Mas nem mesmo o homem segundo o coração de Deus foi imune à fragilidade da carne. E a história de Davi contém um dos capítulos mais sombrios das Escrituras, seu pecado com Betseba. No auge de seu poder, na época em que os reis costumam ir à guerra, Davi permaneceu no palácio e permitiu que a ociosidade abrisse a porta para a transgressão e, posteriormente, para o assassinato de Urias. A diferença entre Davi e Saul, no entanto, manifesta-se no momento da confrontação. Diante da denúncia do profeta Natã, Davi não buscou desculpas ou justificativas, mas se quebrantou em um arrependimento genuíno. O Salmo 51 é o testemunho eterno de uma alma que entende que, embora o pecado traga consequências devastadoras, a misericórdia de Deus é o único refúgio para o culpado. As tragédias familiares que se seguiram foram as sombras de seus erros, mas sua fé nunca vacilou. Em seus anos finais, Davi dedicou-se a preparar o terreno para o que ele mesmo não pôde construir, o templo do Senhor. Embora fosse um homem de guerra e Deus não lhe permitisse edificar a casa, Davi acumulou tesouros, materiais e plantas com uma generosidade e visão que garantiram o sucesso de seu sucessor.
Sua vida é uma tapeçaria de contrastes, onde a glória das vitórias militares se entrelaça com a humildade dos salmos que compôs em suas noites de angústia. Ao morrer, Davi deixou um legado que não se media em ouro, mas em um relacionamento com Deus que se tornou o padrão para todos os reis que viriam depois. Cada monarca de Judá seria avaliado conforme tivesse caminhado ou não nos caminhos de seu pai Davi, que descansou em paz após ter servido ao propósito de Deus em sua geração. A transição do trono para seu filho Salomão não foi apenas uma mudança de comando, mas uma mudança de natureza no próprio reino, da conquista militar para a consolidação da sabedoria. Davi entregou ao seu herdeiro um reino em paz, com fronteiras seguras e uma estrutura espiritual sólida, mas também lhe entregou uma advertência solene sobre a importância da obediência pessoal. O jovem Salomão cresceu à sombra das gigantescas conquistas de seu pai e das profundas lições de seu arrependimento, preparando-se para levar Israel a um cume de esplendor que o mundo nunca havia presenciado. No entanto, como veremos, a abundância e a paz trazem consigo seus próprios perigos, muitas vezes mais sutis e letais do que exércitos inimigos, e o próximo capítulo revelará como a maior das sabedorias pode ser ofuscada pelo luxo. Salomão, o auge da glória e o declínio da sabedoria. Com a partida de Davi, o trono de Israel foi ocupado por Salomão, inaugurando um período onde o som das espadas foi substituído pelo tilintar do ouro e pelo silêncio da paz. Diferente de seus antecessores, Salomão não precisou conquistar seu espaço no campo de batalha. Ele herdou um império consolidado, uma máquina administrativa eficiente e uma herança espiritual de profunda dependência divina. No início de sua jornada, o jovem rei demonstrou uma lucidez admirável ao reconhecer que a inteligência humana é insuficiente para governar o povo de Deus. Ao ser visitado pelo Senhor em sonho e receber a oferta de qualquer desejo, sua súplica por um coração entendido revelou uma nobreza que cativou o próprio Criador. Essa escolha não apenas lhe rendeu uma sabedoria sem paralelos na história, mas trouxe consigo uma avalanche de riquezas e honrarias que transformaram Israel no centro gravitacional do mundo antigo. A sabedoria de Salomão não era apenas teórica, mas uma ferramenta prática de justiça e administração que atraía monarcas de terras distantes, todos ávidos por ouvir seus provérbios e observar sua gestão. A visita da rainha de Sabá é o testemunho máximo desse esplendor, onde ela admitiu que nem a metade da fama de Salomão havia chegado aos seus ouvidos antes de ver com os próprios olhos a ordem e a prosperidade de Jerusalém. Sob seu governo, a prata tornou-se tão comum quanto as pedras, e a paz era uma realidade que permitia ao povo viver em segurança, cada um debaixo da sua videira e da sua figueira. Entretanto, o brilho das pedras preciosas e a complexidade das alianças comerciais começaram a criar uma névoa sobre a visão espiritual do rei, provando que o excesso de facilidade pode ser um solo fértil para a autossuficiência perigosa. O ponto culminante do seu reinado foi, sem dúvida, a construção do templo em Jerusalém, uma obra de magnitude espiritual e arquitetônica que deveria ser a morada da glória de Deus entre os homens. Salomão dedicou os melhores recursos, os artesãos mais habilidosos e anos de esforço para erguer um santuário que deixava claro que o centro da nação não era o palácio, mas a presença do Senhor. Na oração de dedicação, ele demonstrou uma compreensão teológica profunda ao declarar que nem os céus dos céus poderiam conter a Deus, mas implorou que seus olhos estivessem abertos para aquele lugar. A resposta divina foi visível. A nuvem da glória encheu o templo de tal forma que os sacerdotes não podiam ministrar. Naquele instante, Israel parecia ter alcançado o seu destino profético, uma nação sacerdotal brilhando intensamente para o mundo. Todavia,
A mesma mente que discernia a natureza das plantas e dos animais falhou em discernir as inclinações do próprio coração ao longo das décadas. Para consolidar alianças políticas e expandir sua influência, Salomão começou a acumular casamentos com mulheres estrangeiras, desobedecendo à advertência direta da lei que proibia tais uniões. O que começou como diplomacia terminou em apostasia, pois suas 700 esposas e 300 concubinas gradualmente desviaram sua devoção exclusiva ao Senhor. O rei que construiu a casa de Deus passou a construir altares para deuses pagãos como Quemos e Moloque nos montes ao redor de Jerusalém para agradar suas mulheres. Essa concessão espiritual foi o câncer silencioso que começou a corroer os alicerces do reino, provando que o conhecimento intelectual não é garantia de fidelidade moral. A sentença divina contra Salomão foi tão clara quanto sua sabedoria original fora vasta. Por causa de sua infidelidade, o reino seria arrancado de sua linhagem, embora não totalmente, em honra à promessa feita a seu pai, Davi. A unidade nacional, que havia custado tanto sangue e esforço para ser mantida, estava agora com os dias contados devido à negligência espiritual de seu líder. Salomão, que começou como o sábio entre os sábios, terminou seus dias vendo o surgimento de adversários e a insatisfação crescer entre o povo devido aos pesados impostos e trabalhos forçados exigidos para manter seu estilo de vida luxuoso. Sua história é um lembrete sombrio de que o fim de uma jornada é muito mais importante que o seu início pomposo, e que a sabedoria sem obediência é apenas uma forma refinada de tolice. Ao falecer, Salomão deixou para trás um legado contraditório, um templo magnífico e uma nação espiritualmente fragmentada, uma economia pujante e um povo exausto. Ele reinou por 40 anos e, embora tenha morrido de causas naturais rodeado de glória humana, as rachaduras no edifício do Estado eram profundas demais para serem ignoradas. A sucessão não seria uma transição suave de poder, mas o estopim de uma revolução que estava sendo gestada nos altares pagãos que ele permitiu erguer. A sabedoria que antes unia as tribos agora seria testada na pessoa de seu filho, que não possuía nem o coração de Davi, nem a prudência inicial de seu pai, preparando o caminho para a maior tragédia política da história de Israel. Com a morte de Salomão, a tensão acumulada durante anos de excessos reais subiu à superfície, colocando o futuro da nação nas mãos de um jovem herdeiro que teria que escolher entre a misericórdia e a tirania. O cenário em Siquém estava pronto para uma decisão que mudaria o mapa de Israel para sempre, dividindo o que Deus havia unido. A arrogância estava prestes a colidir com a realidade, e você entenderá agora como uma única resposta mal planejada pode destruir o trabalho de gerações, dando início a uma era de reis que governariam apenas fragmentos do que um dia foi um império glorioso. Roboão, o herdeiro da arrogância e a cisão do reino. Com a morte de Salomão, o trono de Judá passou para as mãos de seu filho, Roboão, que herdou não apenas a coroa, mas também a crescente tensão de um povo sobrecarregado. O cenário da sucessão não ocorreu em Jerusalém, mas em Siquém, um local carregado de simbolismo histórico, onde todas as tribos de Israel se reuniram para validar o novo monarca. O povo, liderado por Jeroboão, que retornara do Egito, não buscava uma revolução imediata, mas sim um alívio. Eles pediram que o jugo pesado imposto por Salomão fosse suavizado em troca de uma servidão leal e perpétua. Era um momento de definição para Roboão. Ele poderia ser o pastor que cura as feridas da nação ou o déspota que as aprofunda. A oportunidade de consolidar o reino estava diante dele, dependendo apenas de uma demonstração de humildade e escuta ativa, virtudes que seu avô Davi possuía em abundância. Diante da petição popular, Roboão buscou conselho,
mas sua escolha revelou a falha de seu caráter e a falta de discernimento espiritual que agora assolava a casa real. Primeiro, ele consultou os anciãos que serviram a seu pai, homens que haviam testemunhado a ascensão e a queda de Salomão, e compreendiam que a autoridade real é, na verdade, um chamado ao serviço. Eles deram o conselho de ouro: se hoje fores servo deste povo, eles serão teus servos para sempre. Contudo, a sabedoria da experiência pareceu fraqueza aos olhos do jovem rei, que preferiu ignorar as cãs dos velhos conselheiros. Ele buscou, então, o apoio dos jovens que cresceram com ele no luxo do palácio, homens que viam o poder como um instrumento de dominação e não como uma responsabilidade divina perante o povo. A resposta de Roboão, moldada pelo ímpeto de seus amigos e pelo próprio orgulho, foi um dos maiores desastres diplomáticos registrados nas Escrituras. 3 dias após o pedido inicial, ele se apresentou ao povo e, em vez de palavras de consolo, proferiu uma sentença de opressão. Meu pai vos castigou com açoites, mas eu vos castigarei com escorpiões. Essa afirmação contraintuitiva para um governante que buscava estabilidade serviu apenas para acender o pavio da rebelião que já estava latente nas tribos do norte. O grito de revolta ecoou instantaneamente. Que parte temos nós com Davi? Às tuas tendas, ó Israel! Naquele momento, a unidade que levou décadas para ser construída por Davi e mantida por Salomão foi estilhaçada em um único dia por causa de uma língua desenfreada. A ruptura foi imediata e severa, resultando na formação de 2 nações distintas, onde antes havia apenas um povo escolhido. 10 tribos se separaram para formar o Reino do Norte, mantendo o nome de Israel, enquanto Roboão permaneceu reinando apenas sobre as tribos de Judá e Benjamim no sul, com capital em Jerusalém. O rei ainda tentou restaurar a unidade por meio da força, reunindo um exército de 180.000 homens para guerrear contra seus irmãos, mas foi impedido por uma palavra profética de Semaías. Deus interveio diretamente, declarando que aquela divisão era um cumprimento de sua vontade como juízo pelas infidelidades anteriores. Roboão foi forçado a aceitar a realidade de um reino diminuído, uma sombra pálida da vastidão territorial que seu pai um dia governara com sabedoria. O governo de Roboão em Jerusalém durou 17 anos, mas foi marcado por uma contínua decadência espiritual que se infiltrou em todos os níveis da sociedade de Judá. Sob seu comando, o povo abandonou a exclusividade da adoração ao Senhor e passou a construir altos, estátuas e imagens idólatras em cada outeiro elevado e debaixo de cada árvore frondosa. A Bíblia registra que Judá fez o que era mal perante os olhos do Senhor, provocando-o com pecados que excediam os de seus antepassados. A proteção divina, que outrora era o muro inexpugnável da cidade, começou a se retirar à medida que a nação se entregava às abominações das nações pagãs ao redor. O rei, que deveria ser o guardião da aliança, tornou-se o facilitador da apostasia, atraindo sobre si as consequências inevitáveis. Como resultado direto desse afastamento espiritual, o castigo veio por meio da invasão de Sisaque, rei do Egito, que subiu contra Jerusalém no 5º ano do reinado de Roboão. O Egito, que um dia fora o lugar de onde Deus libertara seu povo com mão forte, agora saqueava a cidade santa e levava os tesouros do templo e do palácio real. Até mesmo os escudos de ouro que Salomão havia fabricado foram levados, e Roboão teve que substituí-los por escudos de bronze, um símbolo patético da desvalorização e da perda de glória que o reino sofrera. A riqueza e a honra que Salomão acumulou desapareceram rapidamente, deixando Judá em uma posição de vulnerabilidade e humilhação diante de seus inimigos. Tudo fruto de um coração que se recusou a se humilhar diante do Altíssimo. Roboão morreu de causas naturais e foi sepultado com seus pais, mas seu legado foi o de um rei
que presenciou a maior tragédia geopolítica de Israel. Ele não foi apenas o homem que perdeu 10 tribos, mas o líder que permitiu que o veneno da idolatria institucional se instalasse em Judá. Enquanto ele descansava em seu túmulo, o Reino do Norte, agora sob um novo governante, começava a traçar um caminho ainda mais perigoso. O altar de Deus em Jerusalém tinha agora um rival em Betel, e a disputa entre o sul e o norte não seria apenas por fronteiras, mas por almas. O próximo rei que surge no horizonte não nasceu em palácios, mas na ambição de quem viu na divisão uma oportunidade para criar sua própria religião. Jeroboão, o arquiteto da idolatria e o caminho sem volta. Após a separação das tribos, o Reino do Norte encontrou seu primeiro líder em Jeroboão, um homem que outrora fora um oficial de confiança de Salomão. A ascensão de Jeroboão não foi um acidente histórico, mas um cumprimento da palavra profética de Aías, que simbolicamente rasgou sua própria capa em 12 pedaços para ilustrar como Deus entregaria 10 tribos a ele. Jeroboão recebeu uma promessa extraordinária do Senhor. Se ele caminhasse em obediência, sua linhagem seria estabelecida para sempre, assim como a de Davi. Ele teve em mãos a chance de fundar uma nação baseada na justiça e na pureza espiritual, livre dos excessos que marcaram o fim da era de Salomão. Contudo, o poder tem uma forma peculiar de testar a fé, e Jeroboão logo provou que confiava mais em suas próprias estratégias políticas do que na palavra do Deus que o levantou do anonimato. O grande dilema de Jeroboão era geográfico e espiritual, pois o centro da adoração e o templo do Senhor permaneciam em Jerusalém, no território de seu rival, Roboão. O rei do norte temia que, se o povo continuasse a subir à capital do sul para oferecer sacrifícios durante as festas anuais, seus corações acabariam se voltando para a casa de Davi. Em vez de confiar que Deus manteria sua posição, Jeroboão permitiu que o medo ditasse sua política religiosa, decidindo que Israel precisava de seus próprios santuários. Ele ignorou o fato de que a fé não conhece fronteiras políticas e que a verdadeira segurança de um rei provém da sua fidelidade ao Altíssimo. Movido por essa insegurança crônica, ele deu início a um processo de engenharia social e religiosa que corromperia a nação por séculos. A solução encontrada por Jeroboão foi tão drástica quanto pecaminosa. Ele mandou fundir 2 bezerros de ouro e os estabeleceu como os novos símbolos de divindade para o povo, colocando um em Betel, ao sul, e outro em Dan, ao norte. Ele proclamou uma frase que ecoava o antigo pecado do deserto: "Eis aqui teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito." Não foi apenas uma mudança de símbolos, mas a institucionalização de uma mentira espiritual que facilitava a vida do povo, evitando longas viagens a Jerusalém. Jeroboão transformou a adoração em uma conveniência logística, trocando a santidade do templo pela acessibilidade de ídolos feitos por mãos humanas. Esse ato não apenas violou o segundo mandamento, mas criou uma barreira espiritual intransponível entre o povo e a verdade. Para sustentar seu novo sistema, Jeroboão precisou alterar toda a estrutura sacerdotal, já que os levitas fiéis se recusaram a participar daquela abominação e fugiram para Judá. Ele nomeou sacerdotes dentre o povo comum, homens que não pertenciam à linhagem de Levi, profanando o que Deus havia estabelecido como sagrado desde os tempos de Moisés. Além disso, ele inventou suas próprias festas religiosas, alterando datas e rituais para que nada lembrasse o calendário litúrgico de Jerusalém. Jeroboão subiu ele mesmo ao altar em Betel para queimar incenso, assumindo uma função que nunca lhe pertenceu e selando sua rebeldia contra a ordem divina. O pecado de Jeroboão tornou-se uma marca indelével. A partir dali,
quase todos os reis do norte seriam comparados a ele por fazerem Israel pecar. A resposta divina veio de forma dramática por meio de um profeta anônimo de Judá, que interrompeu um dos cultos de Jeroboão em Betel para anunciar que o altar seria um dia destruído por um descendente de Davi. Como sinal da autoridade daquela palavra, o altar se fendeu e as cinzas se espalharam. E quando o rei tentou ordenar a prisão do profeta, sua mão secou instantaneamente. Embora Deus tenha restaurado sua mão após um clamor, o coração de Jeroboão permaneceu endurecido como pedra, provando que milagres sem arrependimento não transformam o caráter. Ele continuou em sua trajetória de apostasia, ignorando os avisos claros de que sua casa estava sob julgamento severo. A oportunidade de ser um novo Davi foi trocada pela infâmia de ser o pai da idolatria nacional. O julgamento final sobre a casa de Jeroboão foi profetizado por Aías, o mesmo homem que um dia lhe anunciara a glória. Quando a esposa do rei o procurou disfarçada para perguntar sobre a saúde de seu filho doente, o profeta, embora cego, a reconheceu e proferiu uma sentença devastadora. Deus declarou que varreria a posteridade de Jeroboão como se varre o esterco e que seu filho seria o único de sua linhagem a ser sepultado com honra, pois nele se achara algo bom perante o Senhor. A linhagem real de Jeroboão duraria apenas 2 gerações antes de ser exterminada por uma conspiração, exatamente como a palavra profética previra. Ele reinou por 22 anos, deixando um reino próspero em território, mas em estado de falência espiritual absoluta. Jeroboão morreu de causas naturais, mas o rastro de destruição que deixou para trás foi o trilho pelo qual Israel marcharia até o seu cativeiro final. Ele estabeleceu o padrão de que a religião poderia ser usada como ferramenta de controle estatal, uma lição que os reis seguintes aprenderiam com perfeição. O reino do norte agora estava mergulhado em uma névoa de confusão espiritual, onde o nome de Deus era usado para validar ídolos de ouro. Mas se Jeroboão introduziu a idolatria, um rei futuro levaria essa apostasia a um nível de depravação que Israel jamais imaginara, trazendo deuses estrangeiros para o coração da nação e provocando um confronto direto com o fogo do céu. Acabe, aliança com o mal e o confronto no Carmelo. Com o passar das gerações, o afastamento de Deus no Reino do Norte deixou de ser uma inclinação sutil para se tornar uma queda livre em direção ao abismo. Acabe assumiu o trono e, segundo os registros sagrados, conseguiu a infame proeza de ser o mais perverso de todos os reis que o antecederam, superando até mesmo a rebeldia de Jeroboão. O que antes era uma adoração distorcida ao Senhor através de bezerros de ouro, transformou-se em uma tentativa sistemática de substituir o Deus de Israel pelo Deus pagão Baal. Acabe não apenas tolerou o mal, mas o abraçou como política de Estado, construindo templos e levantando altares para divindades fenícias no coração da Samaria. Sua governança foi marcada por uma inversão total de valores, onde o sagrado era perseguido e o profano era celebrado nos palácios reais. A grande arquiteta dessa destruição espiritual não foi apenas Acabe, mas sua esposa, a princesa Sidônia Jezabel, cuja influência sobre o rei foi devastadora e absoluta. Jezabel trouxe consigo não apenas seus ídolos, mas uma determinação feroz de exterminar todos os profetas do Senhor, substituindo-os por centenas de profetas de Baal e Azerá que comiam à sua mesa. Sob o comando deste casal, Israel mergulhou em um período de trevas onde a voz de Deus parecia ter sido silenciada pelo medo e pela corrupção. O casamento de Acabe foi, na verdade, uma aliança com as trevas que vendeu a alma da nação em troca de poder comercial e diplomático com os fenícios. O rei tornou-se um títere nas mãos de uma mulher que não temia ao Senhor e que desprezava as leis fundamentais da herança e da justiça israelita. Foi nesse cenário de desolação
que surgiu Elias, o profeta de fogo, que confrontou Acabe com uma das sentenças mais duras já ouvidas, uma seca severa que paralisaria a economia e a sobrevivência do reino. Elias declarou que não haveria orvalho nem chuva nos anos seguintes, a não ser pela sua palavra, desafiando diretamente a Baal, que era considerado pelos pagãos como o deus das tempestades e da fertilidade. Por 3 anos e meio, o céu tornou-se como bronze e a terra como ferro, provando que nem toda a riqueza de Acabe ou a fúria de Jezabel podiam produzir uma única gota de água. O rei, em vez de se arrepender, passou a caçar Elias por todas as nações vizinhas, culpando o profeta pela desgraça que sua própria idolatria havia atraído sobre o povo. O ápice desse reinado foi o confronto épico no Monte Carmelo, onde o poder de Deus foi manifestado publicamente para provar quem era o verdadeiro Senhor de Israel. Diante de todo o povo e dos 850 profetas de Jezabel, o fogo do céu desceu sobre o altar de Elias, consumindo o sacrifício, a lenha e até as pedras e a água. O povo, impactado por tamanha glória, clamou em uníssono que o Senhor era Deus, mas o coração de Acabe permaneceu tragicamente endurecido. Mesmo após presenciar a manifestação sobrenatural e ver a chuva retornar após o clamor do profeta, o rei retornou ao seu palácio sem uma mudança real de caráter. Ele era um homem dividido, capaz de reconhecer o poder divino em momentos de crise, mas incapaz de abandonar o conforto do pecado e a influência de sua esposa. A maldade de Acabe atingiu um nível pessoal e cruel no episódio da vinha de Nabote, um homem justo que se recusou a vender sua herança ancestral ao rei. Vendo o marido emburrado e infantilizado pela recusa, Jezabel tramou um assassinato judicial, usando falsas testemunhas para apedrejar Nabote e entregar a terra a Acabe. Esse crime selou o destino da dinastia, atraindo a visita imediata de Elias, que profetizou que os cães lamberiam o sangue de Acabe no mesmo lugar onde lamberam o sangue de sua vítima. A sentença estendeu-se a Jezabel, prevendo um fim humilhante para aquela que se achava acima das leis divinas. Embora Acabe tenha demonstrado um lampejo de humildade temporária ao ouvir o julgamento, sua vida continuou sendo uma trajetória de resistência à vontade soberana do Senhor. O fim de Acabe ocorreu em uma batalha contra os sírios, onde ele tentou enganar a morte e a profecia ao entrar no combate disfarçado, enquanto o rei de Judá usava suas vestes reais. Contudo, a soberania de Deus não pode ser evitada por disfarces humanos. Uma flecha disparada ao acaso por um soldado que nem sabia quem era seu alvo, atingiu Acabe entre as juntas de sua armadura. O rei sangrou lentamente em seu carro de guerra até morrer ao pôr do sol, e quando o carro foi lavado no tanque de Samaria, as palavras de Elias se cumpriram literalmente. Sua morte deixou o trono em um estado de vulnerabilidade, aguardando o instrumento de justiça que Deus já estava preparando para limpar a terra da linhagem corrupta que ele estabeleceu. A história de Acabe termina em sangue e desonra, mas as raízes da idolatria que ele e Jezabel plantaram eram profundas demais para serem removidas apenas com sua partida. O reino estava contaminado até o âmago, e a justiça divina exigia uma limpeza que não viria por meio de reformas graduais, mas de um furacão de vingança e zelo. Um novo líder estava prestes a surgir, um homem cujo temperamento impetuoso seria usado por Deus para exterminar a casa de Acabe de uma vez por todas. Você verá agora como a justiça pode ser rápida e impiedosa quando o cálice da iniquidade de uma dinastia finalmente transborda, abrindo espaço para um executor que não conhecia a palavra hesitação. Jeú, o executor da vingança e o zelo incompleto. Após a morte de Acabe, o reino do norte entrou em um breve período de transição, mas a sombra de Jezabel ainda pairava sobre o trono através de seus filhos.
Foi nesse contexto que Deus levantou Jeú, um comandante do exército conhecido por seu temperamento impetuoso e sua condução feroz de carros. Jeú não chegou ao poder por linhagem real, mas por uma unção profética súbita e direta, enviada por Eliseu, sucessor de Elias. Um jovem discípulo dos profetas foi enviado ao acampamento militar com uma missão secreta: derramar óleo sobre a cabeça de Jeú e declará-lo rei para exterminar a casa de Acabe e vingar o sangue dos servos do Senhor. Essa unção transformou o comandante em um instrumento de julgamento, iniciando uma das revoluções mais sangrentas e rápidas da história bíblica, onde a misericórdia deu lugar à retribuição severa. A missão de Jeú foi executada com uma rapidez letal que não permitia reações dos seus adversários. Seu primeiro alvo foi Jorão, filho de Acabe, que estava se recuperando de feridas de guerra em Jezreel. Quando os vigias viram um carro se aproximando de forma furiosa, reconheceram imediatamente o estilo de Jeú. O rei Jorão saiu ao seu encontro, apenas para ser atingido por uma flecha disparada com toda a força pelo próprio Jeú, que ordenou que o corpo do monarca fosse lançado no campo que pertenceu a Nabote. Naquele momento, o solo que havia sido roubado injustamente recebia o sangue do herdeiro do ladrão, cumprindo a palavra profética de que a injustiça de Acabe não ficaria impune. Jeú não era apenas um usurpador, ele era a personificação da memória de Deus sobre os crimes do passado. O próximo passo de Jeú foi confrontar a fonte da apostasia em Israel, a rainha-mãe Jezabel. Ao chegar ao palácio, ele a encontrou adornada, desafiando-o da janela com palavras de escárnio. Sem hesitar, Jeú ordenou que os oficiais do palácio a jogassem para baixo, e a queda foi o fim da mulher que aterrorizara os profetas por décadas. O texto bíblico registra com frieza que Jeú passou com seu carro sobre o corpo dela, e quando foram buscar seus restos para sepultar, encontraram apenas o crânio, os pés e as palmas das mãos, pois os cães a haviam devorado, exatamente como Elias previra. A morte de Jezabel marcou o fim de uma era de dominação espiritual fenícia, removendo a influência maligna que havia desviado o coração da nação por tanto tempo. O zelo de Jeú não parou na morte dos monarcas. Ele procedeu ao extermínio sistemático de todos os 70 descendentes de Acabe que viviam em Samaria, garantindo que nenhuma raiz daquela dinastia pudesse brotar novamente. Ele usou de astúcia ao enviar cartas aos líderes da cidade, forçando-os a escolher entre a lealdade à casa de Acabe ou a submissão ao novo ungido. O resultado foi a entrega das cabeças dos príncipes, um espetáculo macabro que serviu de aviso para qualquer um que ainda considerasse a resistência. Jeú agia com uma determinação fria, acreditando ser o braço direito da justiça divina, limpando a terra de qualquer vestígio de corrupção real. Ele entendia que uma reforma parcial não seria suficiente. Era necessário erradicar a árvore inteira para que o fruto deixasse de ser amargo. Para consolidar sua revolução religiosa, Jeú planejou um golpe final contra os adoradores de Baal. Ele fingiu ser um devoto do deus pagão, ainda mais fervoroso que Acabe, e convocou todos os sacerdotes e seguidores para uma grande celebração no templo de Baal. Uma vez que todos estavam reunidos e o templo lotado, ele ordenou que seus soldados entrassem e executassem cada um dos presentes. O templo de Baal foi destruído e transformado em latrina, e as colunas sagradas foram queimadas. A Escritura declara que Jeú exterminou a Baal de Israel, um feito que nenhum rei antes dele tivera a coragem ou a força de realizar. Naquele dia, parecia que Israel finalmente retornaria à pureza da aliança com o Senhor. No entanto, a história de Jeú guarda uma observação trágica que serve de alerta para todos os que buscam servir a Deus apenas externamente. Embora tenha sido implacável contra Baal, Jeú não se apartou dos pecados de Jeroboão,
mantendo os bezerros de ouro em Betel e Dan. Ele destruiu uma forma de idolatria estrangeira, mas preservou a idolatria nacional que servia aos seus interesses políticos. Seu zelo era real, mas não era pleno. Ele obedeceu ao Senhor naquilo que lhe trazia poder, mas falhou em se render completamente à lei de Deus. Por causa de sua obediência parcial, Deus permitiu que sua linhagem governasse até a 4ª geração, mas o reino começou a perder território para os inimigos externos sob seu governo. Jeú reinou 28 anos em Samaria e morreu de causas naturais, sendo sepultado com honras. Ele permanece na história como um homem de contrastes, o executor da justiça que não conseguiu executar o próprio pecado. Sua dinastia trouxe uma estabilidade temporária, mas a ferida espiritual de Israel continuava aberta, apenas mascarada por uma nova administração. Enquanto o norte lidava com o legado de Jeú, ao sul, no reino de Judá, uma linhagem diferente tentava manter a chama da casa de Davi acesa em meio a cercos e milagres. Você verá agora como um rei em Jerusalém enfrentou a maior potência do mundo apenas com a arma da confiança, provando que um homem de joelhos é mais forte que um exército de carros. Ezequias, a fé que paralisa impérios. Enquanto o reino do norte caminhava rapidamente para a destruição total pelas mãos dos assírios, Judá experimentou um renascimento espiritual sob o governo de Ezequias. Ele assumiu o trono em um momento de profunda crise, mas, em vez de buscar alianças militares com o Egito ou outras nações, decidiu que a única salvação para Jerusalém estava no retorno à aliança com o Senhor. Ezequias foi um rei que não apenas governou, mas pastoreou o coração do povo, sendo um dos poucos de quem a Escritura afirma ter feito o que era reto como seu pai Davi. Sua primeira grande ação foi abrir as portas do templo, que haviam sido fechadas por seu antecessor, e purificar o lugar sagrado para que a adoração verdadeira pudesse fluir novamente. A reforma promovida por Ezequias foi profunda e não tolerou sentimentalismos religiosos. Ele removeu os altos, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes ídolos que haviam se espalhado pela terra. Ele teve até a coragem de despedaçar a serpente de bronze que Moisés havia feito no deserto, pois o povo a havia transformado em um objeto de idolatria. Ezequias compreendia que até mesmo símbolos do passado podem se tornar veneno se ocuparem o lugar que pertence exclusivamente a Deus. Sua confiança no Senhor era tão absoluta que o texto bíblico o destaca como o único entre todos os reis de Judá, tanto antes quanto depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, e isso preparou o terreno para o teste de fogo que viria a seguir. O desafio supremo de seu reinado surgiu quando o temível Senaqueribe, imperador da Assíria, cercou Jerusalém após ter conquistado quase todas as cidades fortificadas de Judá. O exército assírio era a força mais brutal do mundo antigo, e seus generais usavam o terror psicológico como arma, enviando mensageiros para zombar da fé de Ezequias diante do povo. Eles perguntavam em voz alta em quem o rei confiava e afirmavam que nenhum deus de qualquer outra nação havia conseguido livrar seu povo das mãos da Assíria. A pressão era esmagadora e, humanamente, não havia saída para a capital. As muralhas de Jerusalém pareciam ser a única coisa que separava a linhagem de Davi do extermínio total ou da escravidão. Diante da ameaça e das cartas de insulto de Senaqueribe, Ezequias não convocou um conselho de guerra, mas subiu à casa do Senhor e estendeu as cartas diante de Deus. Sua oração foi um clamor por socorro, não apenas pela sobrevivência do povo, mas para que todos os reinos da terra soubessem que somente o Senhor é Deus. Através do profeta Isaías veio a resposta divina. O rei da Assíria não entraria na cidade, nem dispararia nela uma flecha sequer.
Naquela mesma noite, o improvável aconteceu sem que um único soldado de Judá precisasse desembainhar sua espada. O anjo do Senhor passou pelo acampamento assírio e feriu 185.000 soldados, forçando Senaqueribe a uma retirada humilhante para Nínive. Além de sua vitória contra os inimigos externos, Ezequias enfrentou uma batalha pessoal contra a morte quando ficou gravemente enfermo e recebeu a notícia de que não se recuperaria. Mais uma vez, sua reação foi voltar o rosto para a parede e chorar diante de Deus, lembrando de sua caminhada de fidelidade e integridade. Antes que Isaías saísse do pátio do palácio, a palavra do Senhor veio novamente, prometendo acrescentar 15 anos à vida do rei e dar-lhe um sinal sobrenatural. A sombra do relógio de Acaz retrocederia 10 graus. Deus não apenas curou seu corpo, mas reafirmou seu compromisso de proteger a cidade por amor a Davi, provando que o tempo e a vida estão sob seu controle soberano. No entanto, mesmo um homem de fé como Ezequias teve seus momentos de fraqueza, especialmente quando a vaidade bateu à porta através de embaixadores da Babilônia. Ao mostrar-lhes todos os tesouros de sua casa e do templo, ele falhou em dar glória a quem o havia sustentado, o que gerou uma advertência profética de que tudo aquilo seria um dia levado para a Babilônia. Apesar dessa falha, o restante de seu reinado foi marcado por prosperidade e obras de engenharia notáveis, como o túnel que garantia o abastecimento de água da cidade durante cercos. Ezequias morreu em paz e foi honrado por todo o povo, deixando para trás o exemplo de um homem que sabia que o maior exército do mundo não é páreo para um rei que se ajoelha. Com a morte de Ezequias, Judá perdeu seu grande reformador, e o trono passou para uma geração que não havia testemunhado o milagre do anjo ou o retrocesso da sombra no relógio. A estabilidade alcançada pela fé seria agora testada por uma escuridão sem precedentes, onde o filho de Ezequias tentaria apagar cada rastro de santidade que seu pai havia construído. O cenário estava pronto para o reinado mais longo e, paradoxalmente, o mais pecaminoso de Jerusalém. Você verá agora como a graça de Deus pode alcançar até mesmo o mais profundo dos abismos, em uma história de queda extrema e uma redenção que ninguém poderia prever. Manassés, do abismo da maldade ao milagre do arrependimento. Após a morte de Ezequias, o trono de Judá foi ocupado por seu filho Manassés, que iniciou o reinado mais longo e, simultaneamente, o mais tenebroso da história de Jerusalém. Com apenas 12 anos ao assumir o poder, ele não herdou o coração de seu pai, mas parece ter cultivado um desprezo sistemático por tudo o que era sagrado. Manassés não apenas desfez as reformas de Ezequias, como foi além, reconstruindo os altos idólatras e levantando altares para Baal. A gravidade de suas ações atingiu o ápice quando ele instalou ídolos e imagens de Azerá dentro do próprio templo do Senhor, o lugar que deveria ser a morada exclusiva da glória divina. Sua gestão foi marcada por uma apostasia agressiva, onde a feitiçaria, a adivinhação e o ocultismo tornaram-se práticas comuns na corte real, profanando a identidade espiritual da linhagem de Davi. A perversidade de Manassés não se limitou à idolatria religiosa, mas transbordou para uma violência institucionalizada que banhou Jerusalém em sangue. As Escrituras registram que ele derramou tanto sangue inocente que a cidade ficou cheia de uma extremidade à outra, silenciando cruelmente qualquer voz que se levantasse em favor da justiça ou da lei. Diz a tradição que até mesmo o profeta Isaías foi vítima de sua tirania. Ele levou o povo a cometer pecados piores do que os das nações pagãs que Deus havia expulsado da terra, tornando o julgamento de Judá uma questão de tempo. A paciência divina, embora vasta, começou a dar lugar à sentença de que Jerusalém seria limpa como se limpa um prato, virando-o de cabeça para baixo.
O castigo profetizado manifestou-se de forma humilhante quando os generais do exército da Assíria invadiram a terra e capturaram o rei de Judá. Manassés, que se considerava um deus em seu próprio palácio, foi preso com ganchos, amarrado com cadeias de bronze e levado como um prisioneiro comum para a Babilônia. Naquele cárcere distante, despojado de sua coroa, de sua riqueza e de seu orgulho, ele foi confrontado com o vazio de seus ídolos de pedra. Foi no ponto mais baixo de sua existência, entre as sombras de uma prisão estrangeira, que ocorreu o evento mais inesperado da monarquia. O monarca mais perverso de Judá humilhou-se profundamente diante do Deus de seus antepassados. A oração de Manassés no exílio é um dos testemunhos mais poderosos da capacidade de redenção humana. Ele reconheceu sua iniquidade e implorou por misericórdia ao Deus que ele tanto havia insultado. De forma surpreendente para a lógica humana, o Senhor ouviu o seu clamor e, em um ato de graça inexplicável, restaurou-o ao trono em Jerusalém. Ao retornar, Manassés era um homem transformado. Ele dedicou o restante de seu reinado a tentar reparar o dano que causara. Removeu os deuses estranhos do templo, derrubou os altares pagãos e ordenou que Judá servisse novamente ao Senhor. Embora as cicatrizes espirituais na nação fossem profundas demais para serem apagadas apenas com uma geração, sua mudança pessoal provou que ninguém está longe demais da mão de Deus. Apesar de sua conversão tardia, o legado de Manassés deixou uma marca indelével na história de Israel. O texto sagrado observa que, embora ele tenha se arrependido, o povo continuava a sacrificar nos altos, ainda que o fizessem apenas ao Senhor. A estrutura da idolatria que ele institucionalizara por décadas criara raízes sociológicas que seriam difíceis de arrancar. Manassés governou por 55 anos e morreu de causas naturais, sendo sepultado no jardim de sua própria casa. Sua vida é um paradoxo. Ele foi o rei que mais pecou e o que mais tempo governou, deixando para a posteridade a lição de que o arrependimento é possível, mas as consequências coletivas do pecado podem perdurar muito além da vida de um homem. A transição para o próximo grande rei de Judá ocorreria após o breve e também perverso reinado de seu filho Amon, que não seguiu o caminho do arrependimento de seu pai. O cenário estava pronto para o surgimento de um governante que não apenas se arrependeria pessoalmente, mas que tentaria uma reforma nacional definitiva. A linhagem de Davi estava por um fio, e o julgamento acumulado durante o tempo de Manassés ainda pairava sobre Jerusalém como uma tempestade pronta para desabar. Você verá agora como um menino de 8 anos tornou-se a última grande esperança de Judá, protagonizando um achado que mudaria sua vida e o destino de sua geração. Josias, o resgate da aliança e o último brilho de Judá. Após décadas de escuridão espiritual e o breve governo de Amon, o trono de Jerusalém foi ocupado por Josias, um menino de apenas 8 anos de idade. Apesar da herança maldita de seus antecessores imediatos, o coração deste pequeno rei inclinou-se precocemente para o Senhor, demonstrando que a graça divina pode florescer mesmo nos solos mais áridos. Aos 16 anos, ele começou a buscar o Deus de seu pai Davi e, aos 20, iniciou uma purificação física em Judá e Jerusalém, destruindo os ídolos que ainda restavam do tempo de Manassés. Josias não esperou que outros agissem. Ele assumiu a responsabilidade de limpar a terra, provando que a verdadeira liderança espiritual começa com a coragem de confrontar os erros do passado. Sua determinação foi o sopro de vida que a nação precisava antes de seu trágico fim. O ponto de virada definitivo de seu reinado ocorreu durante as obras de restauração do templo, que haviam sido negligenciadas por gerações. Enquanto os trabalhadores limpavam os entulhos e organizavam o tesouro da casa de Deus, o sumo sacerdote Hilquias fez uma descoberta extraordinária. Ele encontrou o livro da lei do Senhor,
que estava perdido ou oculto dentro do próprio santuário. Quando o livro foi lido diante do rei, o impacto foi imediato e devastador. Josias, ao perceber o quanto a nação havia se desviado dos mandamentos divinos, rasgou suas vestes em sinal de profundo quebrantamento e temor. Ele compreendeu que a ira de Deus estava acesa contra Judá, não por falta de rituais, mas por um completo desconhecimento e desobediência à palavra escrita. Movido por esse choque espiritual, Josias convocou todo o povo, desde o menor até o maior, para uma assembleia solene no templo. Diante de todos, ele leu as palavras do livro da aliança e renovou pessoalmente o pacto de seguir ao Senhor e guardar seus mandamentos de todo o coração. O rei não buscou apenas uma reforma externa, mas uma renovação da consciência nacional, forçando uma ruptura total com o paganismo. Ele profanou os altares de Baal, derrubou os cavalos dedicados ao sol e queimou os postes ídolos, transformando os locais de pecado em depósitos de cinzas. A reforma de Josias foi a mais profunda e abrangente da história de Judá, alcançando até mesmo as ruínas do antigo Reino do Norte, onde ele destruiu o altar de Jeroboão em Betel. Um dos momentos mais memoráveis desse período foi a celebração da Páscoa, que Josias organizou com um rigor e uma devoção que não eram vistos desde os tempos dos juízes. A Escritura registra que nunca houve uma Páscoa como aquela, nem mesmo nos tempos dos reis mais gloriosos, porque o coração do povo e dos sacerdotes estava alinhado com as instruções precisas da lei. Foi um momento de união espiritual, onde a identidade de Israel como povo do pacto brilhou intensamente uma última vez. Josias provou que a palavra de Deus tem o poder de organizar o caos e devolver o propósito a uma sociedade perdida, servindo como uma bússola em meio a um deserto de apostasia e confusão. Apesar de sua fidelidade incomparável, a palavra profética, através da profetisa Hulda, trouxe uma realidade dura. O julgamento sobre Judá não seria cancelado, apenas adiado. Por causa da humildade e do coração terno de Josias, ele seria reunido aos seus pais em paz e não veria o desastre que a Babilônia traria sobre Jerusalém devido aos pecados acumulados desde Manassés. Isso nos ensina que, embora um líder justo possa trazer alívio e misericórdia para a sua geração, a responsabilidade coletiva e as consequências históricas do pecado nacional possuem um peso que exige a justiça divina. Josias foi a última barreira que impediu a queda do reino, um escudo de justiça entre o povo e a tempestade iminente. O fim de Josias, no entanto, veio de forma inesperada e melancólica no campo de batalha em Megido. Ao tentar impedir a passagem do faraó Neco, que marchava para uma guerra no Eufrates, Josias foi ferido mortalmente por flechas egípcias, mesmo estando disfarçado. Ele foi levado de volta a Jerusalém, onde morreu, provocando uma onda de luto nacional sem precedentes. Até o profeta Jeremias compôs lamentações em sua memória. Sua morte marcou o fim real da esperança de Judá, pois os reis que o sucederam não possuíam sua fibra moral nem seu temor a Deus. Com a queda de Josias, a contagem regressiva para o exílio babilônico acelerou-se drasticamente, deixando um vácuo de poder que ninguém mais conseguiu preencher. Ao olharmos para a trajetória desses reis, desde a imponência de Saul até a reforma de Josias, vemos um padrão claro. A estabilidade de uma nação não repousa em suas muralhas ou tesouros, mas em sua fidelidade à aliança. Israel e Judá floresceram sob a obediência e desmoronaram sob a idolatria, revelando que o trono terrestre é apenas um reflexo da submissão ao trono celestial. Josias morreu como o último grande rei justo, e seu legado é um chamado eterno para que busquemos a palavra de Deus antes que as luzes se apaguem. A história da monarquia termina em ruínas, mas as lições deixadas por esses homens permanecem vivas, ecoando a necessidade de um rei que nunca falha e cujo reino não tem fim. Muito obrigado por acompanhar esta jornada épica até o fim.
Se este conhecimento trouxe clareza e edificação para você, não esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho para não perder os próximos mergulhos nas Escrituras. Considere também tornar-se membro do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos, estudos aprofundados e acesso antecipado aos nossos vídeos. Sua ajuda é fundamental para mantermos este trabalho de pé. E lembre-se, ao longo do vídeo, aparecem alguns produtos selecionados que ajudam a manter nosso canal ativo. Clique neles para conferir e apoiar nossa missão de espalhar a sabedoria bíblica. Abraços e fique com Deus.